Olá, bem-vindo todos. Dando continuidade, essa é a última pergunta do Vinícius França até agora. E ela é o seguinte: os ensinamentos de Cristo são considerados o caminho para a felicidade e o modo correto de ser. As pessoas que seguem esse caminho são chamados de bons. Mas existem os seres que são anticristo, seres que são contra os ensinamentos do Cristo. Estes são chamados de mal. E aí fica essa guerra espiritual entre bem e mal. Mas, se tudo é a vontade do Pai, então ninguém está certo e ninguém está errado, correto? Portanto, qual o propósito dessa briga entre bem e mal? Isso não faz o menor sentido. O que Deus quer nos ensinar com isso? Muito bem colocado. Né? O nosso entendimento dentro disso é que, lembre-se, eu já contei isso aqui, esse planeta, né, ou essa percepção de planeta, né, porque isso não é real, é uma percepção, foi desenvolvida, foi manifesta, para que aqueles que se segregaram do todo, que a gente vai chamar de comunidade dos espíritos livres, aqueles que não conseguem viver em liberdade, respeitando as liberdades dos outros, fossem, por afinidade, fossem colocados juntos, né? E se desenvolveu nisso um processo para que esses que não conseguem respeitar os seus irmãos, né, nesse processo passassem a desenvolver esse respeito. Bom, até onde eu sei, sabe-se lá se sei alguma coisa, né? Mas as histórias que nos contaram é que existiram algumas propostas já e nem todas foram exequíveis, né? Por uma série de situações. Até que chegou nessa proposta que a gente se encontra, né? Num universo onde nós estamos aqui, no nosso universo, nosso planeta, no que nos é percebido, feito por dualidades, de oposição, né? A partir daí, é isso que a gente vai... E aí é isso que você está falando. Bom e mal, Cristo e anticristo, bonito e feio, certo e errado, justo e injusto, quente e frio, doce e amargo. Essas são as oposições, essas são as dualidades. E elas têm de existir dentro dessa proposta. A proposta é perfeita. Por quê? Porque se o espírito percebe que dentro de suas características que o segregam do todo, uma delas é acreditar que está sempre certo e que a maneira dele ou a maneira como ele se manifesta é a certa e a dos outros é a errada, ele precisa ser exposto a uma situação onde ele recebe uma carga de conhecimento, supõe. Ele precisa ser, vamos pegar no seu exemplo, ele precisa ser exposto. Ele encarna numa família, uma família que é extremamente religiosa, extremamente que segue os preceitos de uma religião. Vamos colocar aqui a religião como exemplo apenas. A religião católica, que é o nosso caso aqui do país onde nós estamos, que é o Brasil, predominantemente católico, entre aspas, mas vamos lá. Então recebe toda uma vasta carga, né, desse certo, dessa concepção, né? Isso até os seus 20 anos, vamos ficar 20 anos. O que vai acontecer a partir daí? Bom, ele já foi feito o download, né, do software que diz que isso é assim. Agora ele vai para o mundo, esse ser, né? E nesse ser ele tem várias experiências, começando de maneira sutil e vão se tornando cada vez mais abruptas, mais intensas,
né, de contato com outros que manifestam diferença. Que começam a dizer, não sei se é esse o caminho mesmo, não sei se é outro, e vão chegar ao ponto de ter contato com aqueles que dizem, esse não é o caminho, o meu caminho é que é o certo. Vamos dizer, por exemplo, isso é um exemplo interessante. Então esse que tem toda essa vivência acaba se casando com uma outra pessoa, e essa outra pessoa, por exemplo, ela tem uma religiosidade das matrizes africanas, né? Ou seja, candomblessista, umbandista, de, sei lá, Jeje, Queto, Nagô, dos enraizamentos do Nordeste, né? Ou de Quimbanda. E a pessoa, esse ser, esse primeiro, né, que tem a sua crença católica muito enraizada, muito certa, acaba se enamorando e se apaixonando por um outro que tem na sua crença enraizada muito certa as religiões de descendência africana, e acabam tendo um relacionamento. E pasmem, esse exemplo acontece o tempo todo. E não estou falando só da questão de religião, mas daqueles que têm uma vida, sei lá, que é A e o outro tem uma vida Z, acabam se namorando e ficando juntos. Por quê? Para aprender a coexistir com a diferença sem ficar julgando, apontando ela. Aliás, isso é o que o Cristo fez, é o que o Cristo exemplificou. Né? O Cristo era aquele que ele andava em meio àqueles que eram excluídos, né? Sejam prostitutas, ranciniosos, aqueles que eram tidos como bandidos, os pobres, os miseráveis, os mendigos. O Cristo, na sua caminhada, no seu exemplo, ele sempre andou junto àqueles que estavam à margem, mas ele era um anarquista pro Estado. Ele era o cara do contra. Né? Então, hoje nós temos uma percepção que nos é dada, principalmente, né, no viés católico, de que Jesus, o Cristo, era aquela coisa assim, bonzinha, queridinha. Não, mas ele não era. Nunca foi bonzinho e queridinho. Né? Ele fazia o que tinha que fazer. Ele, se precisasse pegar o açoite e açoitar em praça pública, como está escrito no livro da lei, né? E esse livro da lei teve suas alterações, mas isso também é perfeito. Como está escrito no livro, ele fazia. Né? Chegou lá Maria e os irmãos dele, e dizia: sua mãe e seus irmãos estão aqui. Ele dizia que é minha mãe e meus irmãos não são. Né? Ele ia contra o Estado vigente, ele ia contra as propostas do sistema humano. Tanto é que foi julgado e acusado num tribunal desse mesmo sistema e condenado por ele. Né? Então a gente tem que começar a olhar, desromantizar as histórias, as coisas, e pegar o cerne das situações e perceber como é. Né? Esse Cristo bonzinho, né? Esse Cristo era o diabo também na terra, para outros que tinham valores diferentes. Mas o que ele dizia? Ele dizia: eu não tenho inimigos, né? Eu sou assim. E vou defender, eu vim defender essa proposta. Tanto é que no Jardim das Oliveiras ele diz: Pai, se é possível, afasta esse cara. A carne é fraca. Se for possível, afasta esse cálice. Não sendo possível, eu sou submetido à sua vontade. Seja feita a sua vontade. Né? Tanto é que quando Pedro puxa da faca, corta a orelha de um dos soldados que vem buscar o Cristo imediatamente repreende Pedro, cura a orelha do guarda e diz: me levem, essa é a vontade de meu pai. Eu não vim aqui para ser qualquer coisa diferente, eu vim aqui para me sacrificar também. Né? Então a gente tem que começar a desromantizar as coisas, porque esse romantismo
né? Faz com que se evidencie, proporcionam a evidenciação do nosso certo, se proporciona a evidenciação do que nos é, do nosso ego, das nossas verdades, das nossas paixões, das nossas posses, dos nossos desejos, das nossas necessidades de ser reconhecido, de estar certo, de buscar vencer, de experienciar tudo isso com satisfação e prazer. Você precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, e eu tenho uma série de percepções que as guardo para mim. Eu me lembro Chico Xavier dizer uma coisa muito interessante, né? Eu não me lembro que jornalista, que repórter, uma reportagem perguntou se Chico, que tu sabe, assim, sobre algo, não sei o quê. E o Chico dizia assim, olha, saber eu não sei, mas eu desconfio de tanta coisa. E eu comungo dessa percepção do Chico, né, do Chico Xavier. Eu saber mesmo eu não sei, mas eu desconfio de tanta coisa que é de enlouquecer. É bom? Vinícius, que foram todas as tuas perguntas, né? Essa aqui última está indo ao ar dia 21, então muito obrigado por ter enviado elas quase depois de sei lá quantos meses foram depois, 6, 7 meses. Mas tá missão cumprida. Agora a gente vai cumprir com as outras perguntas postas nos comentários das publicações. Certo? Então isso daqui a pouco acontece. Sejam todos felizes e estejam atentos para si mesmos. Abram os olhos, mas os olhos que olham para dentro de vocês. Porque isso aqui é a maravilha da maravilha. Mas é a maravilha da maravilha para aquele que olha para dentro e vê como essa maravilha da maravilha pode é instrumento para que o que é aqui dentro se mova e que a luz que existe dentro de todos possa se manifestar na medida da necessidade de cada um. Hoje é 11 de setembro de 2022, para mim aqui, eu estou gravando isso, às 10 horas e 46 minutos da manhã. E eu faço votos de que todos vocês sejam absurdamente felizes.